Então nós temos que combater isso e vencer. E é uma luta constante na nossa vida. Então Paulo está dizendo exatamente isso. Então o pecado veio, me enganou. Agora ele está falando sobre a Eva, né, que veio a transgressão, o desejo de comer que era proibido. Então ela foi enganada. Já o Adão não. Por isso que o pecado entrou no mundo através de Adão. Porque ele não foi enganado. A mulher ofereceu e ele comeu. Ele transgrediu uma norma, uma lei direta dada por Deus a ele. Porque quis fazer isso. Então Paulo está dizendo que ele está em Adão. Né? Todos os homens nasceram com a semente do pecado. Então todos estão em Adão. Então todos que nasceram depois de Adão, nasceram com essa semente do pecado. São descendentes de Adão. É isso que Paulo está dizendo. Todos os homens entraram na mesma condenação. Mesmo pecado. Porque se nós acharmos que Paulo está falando a respeito dele, veja bem, Paulo dá o testemunho dele mesmo dizendo que ele era irrepreensível segundo a lei. Agora nós podemos usar uma outra analogia. Paulo poderia estar dizendo assim, até eu ter aí os 13 anos, quando eu fiz aí o bar mitzvah, até os 13 anos, quando eu passei então a pertencer oficialmente ao judaísmo, então, antes disso, havia a lei, mas eu não tinha conhecimento da lei, eu tinha vago conhecimento da lei. Então eu vivia inocentemente, sem saber o que era errado, o que era certo. Mas a partir do momento que eu fiz a decisão de me tornar realmente um judeu, de pertencer ao judaísmo, então, a partir daí a lei me condenou. Eu fazia o que era errado, sabendo que estava errado. Então eu passei a cobiçar, a desejar o pecado. Então quando a lei me dizia alguma coisa que você não pode fazer isso, aí eu sentia desejo de fazer isso. Então isso era o pecado. Tópico 2, lembranças do Sinai. Outra razão no entendimento de muitos intérpretes da Bíblia, que levou o apóstolo a se ver em Adão, está na crença judaica de que o primeiro homem viveu os princípios da Torá, lei, mesmo tendo existido muito antes da sua promulgação no Sinai. De fato, essa é uma crença muito bem documentada na literatura rabínica. Filo de Alexandria, filósofo judeu, por exemplo, dizia que a cobiça, pecado praticado por Adão no paraíso, era a raiz de todos os males. Então aqui uma outra interpretação dentro da crença judaica. Paulo estava falando aqui para os judeus. Então ele está explicando que, assim como os judeus acreditam que a lei, mesmo antes de ser promulgada lá no Sinai, antes de Deus entregar essa lei para Moisés, a lei já era cumprida automaticamente pelos homens. Eles tinham em seu interior, na sua consciência, essa lei. Então eles são tão legalistas, mas tão legalistas, que eles querem porque querem dizer que o homem já tinha a lei, já guardava a lei antes da lei ser entregue ao homem. Então, Paulo usa essa analogia dos judeus para dizer para eles, então, que lá, então, no paraíso, Adão já cumpria a lei, já sabia o que era a lei, estava no seu interior. E ele, então, cobiça contra a lei, ele deseja, e ele pega o que não podia pegar, come o que não podia comer, sabendo que estava transgredindo uma lei. Então veja bem, Paulo agora está então se colocando como então o que? Descendente de Adão. Se Adão pecou, Paulo está dizendo, então eu pequei, fiz exatamente isso. Cobicei, desejei o que não podia e acabei sendo então enganado e acabei fazendo o que não deveria fazer. Então Paulo se coloca aí em Adão. Tópico 3, a lei dada a Adão. O fato é que Adão estava debaixo do mandamento, da ordenança, de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2,17. A intenção do apóstolo é fazer um paralelo entre o paraíso e o Sinai, entre a lei de Moisés e a ordenança que foi dada a Adão. O mandamento que foi dado a Adão para trazer vida se converteu através da ação da antiga serpente, personificação do diabo, em morte.
Da mesma forma, a lei de Moisés, que foi dada para trazer vida, mas o pecado, como personificação do mal, se transformou em um instrumento de morte. Então veja bem, Paulo faz aqui um paralelo entre a lei dada por Deus a Moisés, e Moisés então passa para o povo, e a lei então dada por Deus, que é aquele mandamento: não comerás dessa árvore aqui, você não pode comer. É um mandamento, uma lei. Então Paulo está fazendo um paralelo entre as duas leis. E ele está dizendo que Adão transgrediu essa lei. Ele cobiçou, desejou e transgrediu essa lei. Então assim também aqueles que estão debaixo da lei de Moisés são transgressores do mesmo jeito que Adão. São descendentes de Adão, portanto transgrediram a lei. Então a lei de Deus para Adão era boa, é uma lei de Deus, é boa, é santa, é justa, é boa. A lei dada por Deus a Moisés é boa, é santa, é justa, é perfeita. Então veja só. Mas a lei não é boa, então como é que Adão foi condenado por causa dessa lei? Então ele transgrediu essa lei, desobedeceu essa lei, que a lei boa é de Deus. Então ele caiu em pecado. Assim também Paulo está dizendo que todo judeu recebeu a lei. A lei é justa, boa, santa. O problema é que a lei mostra para ele que isso é proibido. E aí ele dá desejo de fazer exatamente o que é proibido pela lei. E quando ele faz, ele transgride a lei. Não existe um ser humano na terra que possa cumprir todos os mandamentos, que possa guardar toda a lei. Isso seria a perfeição. E só Jesus Cristo conseguiu isso. Então a lei, que é boa, acaba condenando o ser humano. A lei não leva ninguém à salvação. Pelo contrário, ela condena porque ela mostra o correto. Ela mostra o que é proibido. E aí dá o desejo no homem de transgredir, de fazer o errado. Então a lei faz levar o homem para a condenação. E quando ele é condenado, a função da lei é o quê? É conduzir esse homem para Cristo. Existe um Salvador. Existe um outro marido. Então você morre, fica livre desse marido chamado lei e casa com Cristo. Mas tem que morrer. Vamos ver um quadro que está na revista do professor. Esse quadro aí fala como filhos de Adão, como filhos de Deus. Então, como filhos de Adão, estamos aí na ruína, capítulo 5, versículo 9. Estamos aí no pecado, 5, 12, 15 e 21. Estamos aí na morte, 5, 12, 16 e 21. Estamos aí na separação de Deus, separados de Deus, 5 e 18. Estamos na desobediência, então, 5, 12 e 19. Estamos aí na punição, 5 e 18. Estamos na lei, 5 e 20. Então nós vamos ver a diferença como filhos de Adão, como filhos de Deus. Olha aí. Então assim como filhos de Adão nós estávamos antes na ruína, nós estamos agora na salvação. Como antes nós estávamos em pecado, agora nós estamos em justiça. Antes nós estávamos em morte, agora estamos em vida eterna. Antes nós estávamos em separação de Deus, agora estamos no relacionamento com Deus. Antes nós estávamos em desobediência, agora estamos na obediência. Antes estávamos na punição, agora nós estamos na libertação. Antes nós estávamos na lei, agora nós estamos na graça. Glória a Deus, aleluia. Então você deve escolher, você quer ser filho de Adão ou filho de Deus? Olha aí a total diferença entre um e outro. Parte 3 então, o cristão ilustrado na analogia entre carne e espírito. Tópico 1, a santidade da lei. Tópico 2, a malignidade da carne. Tópico 3, a velha natureza. Tópico 1 então, a santidade da lei. Um interlocutor atento poderia argumentar que o apóstolo estaria desqualificando a lei, reduzindo-a a algo extremamente mau. Paulo se adianta e responde: assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7,12. Não há nenhum problema com a lei. A lei é boa e seu propósito também.
O problema, portanto, não estava na lei, mas naqueles que se regiam por ela. Como o apóstolo já havia argumentado, o problema estava dentro do homem, no pecado que habitava nele, e não na existência de uma lei externa. Romanos 7,18. Então Paulo continua usando aí a diatribe, né? Ele imagina alguém retrucando, falando alguma coisa contra o seu ensino. Então alguém poderia dizer assim, quer dizer que a lei não serve para nada, que a lei não presta, quer dizer que a lei é ruim, é má. Então Paulo diz, de jeito nenhum. Aqui mesmo ele está dizendo, a lei é santa, o mandamento é justo e bom. Então não é a ordem de Deus, não é a norma, a lei que Deus deu que é ruim. O problema é o homem. O problema é que quando Deus diz não pode, o homem deseja fazer. Então esse desejo, essa concupiscência é que é o pecado. Mesmo antes de fazer. Esse desejo de transgredir já é o pecado. Por isso que ninguém escapa da condenação da lei. Porque não é só o fazer, mas também o desejar fazer já é pecado. Jesus diz, olha, aquele que atenta para uma mulher com o desejo do seu coração de adulterar com ela, já pecou, já adulterou. Olha só, é interno. Essa luta é interna, é terrível, é a vida inteira. É uma luta que nós temos que vencer no nosso dia a dia. Então o problema não está na lei, está no homem, no nosso homem interior. Está na carne, no desejo carnal, no desejo de pecar, de transgredir a lei.